Olá, olá. Diga aí, Verônica, se tá tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Vamos ver se estamos no ar? Estamos no ar, estamos online. Olá, olá, olá. Agora eu não consigo ver lá, esse óculos. Olá, olá, olá. Tem que ser esse aqui. Não leio? Nome? Olá. Quem? Rayane, ei! Tudo bem, Rayane? Sempre linda, ela tá aí junto com a gente sempre, né, Rayane? Olá, pessoal, eu sei que você tá chegando agora, Rayane, o pessoal tá chegando. Devagarinho todo mundo vão se juntando. Ei, Cris. Boa noite, sejam bem-vindos. Juliane, Glória. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jana. Ei, Mid, minha linda. Saudade de você, viu? Estamos só ajeitando as coisas enquanto vocês vão chegando, viu? Virgínia, sumida. Olá, pessoal aqui do Instagram. Gente, se eu estiver olhando para cá um pouquinho, vocês não fiquem preocupados, mas é porque tem o pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram eu não consigo ver o nome, né, para poder estar falando nada. Mas bem-vindos, viu? Obrigado para vocês estarem aí. Eu fico muito feliz de saber que posso contar com vocês e também que eu possa contribuir de alguma forma. Para vocês também, não fiquem no Facebook. Ei, dona Fernanda, minha linda Andriele. Cris. Gente, o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Comente 10, por favor. Só assim que eu vou ter certeza de que vocês estão me ouvindo bem. Aproveitem aí também, enquanto a gente está nós estamos nesses preparativozinhos aqui, compartilhem aí no seu Facebook, no seu Instagram, para o seu amigo, para as pessoas que você sabe que isso vai ser legal, que pode ajudar em alguma coisa. Obrigada, Cris. Obrigada, Ana. Ana Roberta. Rayane, obrigada. Eu sei que daqui a pouco, Andriele, obrigada. Que bom que o som tá chegando legal. Oi, Adelar, boa noite, Adelar. Dona Fernanda, obrigada, obrigada. Sinal que o som tá chegando legal para vocês. Hoje, vocês sabem que nós vamos continuar aí falando sobre... Na verdade, nós falamos sobre paranormalidade, parapsicologia e paranormalidade. A paranormalidade ela é muito extensa, por isso que nós voltamos, que eu vi muitas dúvidas, muitas perguntas. Ei, Simone, Marlene. Então, voltei para poder tentar ajudar na melhor maneira. Lembrando que tudo que nós tratarmos aqui é dentro da linha do sistema gris, ok? Então, se vier algumas perguntas fora disso, se eu for falar alguma coisa fora, eu vou complicar um pouco, sabe? Então, oi, Sérgio. Tamires, então nós vamos ficar dentro do sistema grisa, tá? Caso vocês queiram saber alguma coisa para ver o encontro dessas duas linhas ou de duas linhas, caso o sistema gris e outra, me mandem aí pelo privado e eu depois esclareço para vocês. Eu acho que a Verônica também já colocou aí esclarecendo sobre uma colocação da auxiliadora, né? Que ela estava perguntando sobre mente reptiliana. Então, ela já mandou pelos bastidores alguma coisa aí também. Tem um caso do Tiago, não sei se o Tiago tá aí. E se ele não estiver, vamos deixar ele chegar. E caso ele não chegue, a gente vê isso outra hora. Que ele citou no final, na segunda-feira. E eu fiquei de voltar. Hoje é um assunto dele que é legal. Não é bem dentro da paranormalidade, mas eu acho que dá para poder... conversar alguma coisa com ele, depois eu mando um recado para ele. Ei, Luana, eu quero apresentar a minha equipe para vocês. Eu tenho uma equipe linda por trás dos bastidores que cuidam de mim, que ficam fazendo as mensagens chegarem até vocês, que ficam organizando minha vida, na verdade, sabe? Que a Edna não conseguiria organizar a vida dela sozinha. Então eu vou apresentar a vocês a minha equipe, né? Então vocês cheguem para cá. Então, aqui eu tô com a Gi, sabe? O seu trabalho é o que, Gi?
Eu sou a gestora de mídias sociais e sempre coloco o que a Edna pede para todo mundo ficar sabendo. Isso. Aqui tá o Thiago, que é o esposo da Gi, viu? Olá. Então, o Thiago é quem fica aí na frente das coisas, eu acho, mais de tecnologia, sabe? Então ele fica descascando os pepinos que eu só... É o TI da equipe. É o TI da equipe. A Clarinha não tá aqui, mas a Clarinha é o filho dele, é a nossa mascotinha, ela não tá aqui hoje. Aqui é o Jean. Esse seu trabalho é o que, Jean? Eu cuido do e-mail marketing e dos sites, das páginas da internet. Viu? Do blog. Isso. E aqui é a Verônica. Meus clientes já conhecem a Verônica, né? A Verônica já trabalhou comigo e tá aí agora. E tem o Meire, que no momento ela não está, mas também é minha secretária que me assessora. Tá bom? Pronto, vamos voltar e vamos trabalhar agora, né? Essa é a minha equipe, viu? É realmente uma equipe linda e que me assessoram e cuidam das coisas para mim e tem me ajudado muito, porque além de eu ficar fazendo todas as coisas, que vão vir muitas novidades para vocês aí, eu também atendo, né? Então não estou atendendo clientes novos, mas passaram por mim, uma média de 1.300 e poucos clientes já passaram aqui. Então eu continuo cuidando das famílias desse povo que passou aqui por mim, viu? Então, é vida que segue, né? É vida que segue. Quero lembrá-los que tudo que nós conversarmos aqui é sobre o Sistema Grisa. Dr. Pedro Antônio Grisa é o mentor da parapsicologia hoje, agora muito recente, partiu para o Reino Invisível. E as coisas que eu colocar aqui vai ser dentro do Sistema Grisa, essa bandeira que eu levo, essa bandeira que eu acredito, esse trabalho que eu exerço com o maior carinho e sei que tenho grandes resultados, graças ao meu rei, sabe? Graças ao mentor da parapsicologia, e é isso que eu continuo levando até você, tá bom? Então, boa noite para quem está chegando agora. E já apresentei minha equipe, quem ainda não viu, mas em outras oportunidades vocês poderão vê-los de novo. Eu quero dizer que nós falamos sobre parapsicologia na live passada. Teve muitas dúvidas, muitas coisas as pessoas queriam saber. Quando eu me virar um pouquinho do lado de cá é porque eu estou falando no Instagram, sabe? Então eu quero que vocês compreendam isso. E nós falamos aí dos fenômenos paranormais, né? E aí são muitas coisas, e aí fica todo mundo perguntando. Então foi colocado, sugerido que nós continuássemos hoje falando também disso. Então, vamos voltar um pouquinho? Os fenômenos paranormais, eles acontecem a nível de subconsciente. Por isso que eles são espontâneos. Por isso, quando eles acontecem, quando ocorre, a pessoa não tem o controle sobre ele. Às vezes as pessoas nem sabem que são paranormais. Elas carregam dentro dela essa paranormalidade e às vezes até desarmoniza o lugar que ela está inserida. Lembra que eu falei na segunda passada que quando eu era mais jovem, de repente eu estava numa reunião, o assunto era sobre um assunto, eu já estava vendo o que estava acontecendo lá na frente, eu sofria muito. E aí era uma rebeldezinha na reunião. Às vezes eu brigava por uma causa que não era real. A nível do contexto que eu estava inserida, era real na minha mente, né? E depois, de fato, aquilo acontecia. E quando acontecia, às vezes eu carregava culpa. Eu sofria muito por isso. Então, paranormalidade, eu não sabia que eu tinha uma paranormalidade. E isso ocorre com muitas pessoas. Quantas crianças, né? Quantos jovens que entram em drogas por conta disso. Porque eles têm uma paranormalidade, é uma sensação muito ruim, fica aqui dentro, eles não entendem por que é que sentem aquilo e vão buscar uma fuga. E essa fuga, primeiro eles se isolam nos quartos e depois eles pulam para a rua. Não é? São pessoas que carregam, são pessoas que são tipo esponjinhas, né? Eles conseguem atrair todas as energias negativas que estão ao redor. Isso gera uma angústia muito grande. Eles não conseguem lidar com essa angústia, né? E aí eles vão pro vício. E quando eles estão, ou qualquer tipo de vício, bebendo, fumando, ou jogando,
eles são felizes. Infelizes quando eles estão no contexto que eles estão inseridos. Eu quero abrir um parênteses aqui até. Se você aí dentro da sua casa, você conhece alguém que tem essa dificuldade de ter se jogado a qualquer tipo de vício, eu estou falando aí de cigarro comum, de bebida, vícios que é uma maconha ou qualquer outra coisa. Eu estou falando em jogos, né? Eu estou falando em jogos de todas as formas, né? Jogos que você faz via internet, não é? Você sente a necessidade de você estar ali competindo e não consegue ter controle sobre isso. Você está sendo levado, sim, por uma fuga. Isso é uma fuga. Então, para, analisa, vamos corrigindo essas coisas que vai fazer bem para todo mundo. Então, lembrem lá que a paranormalidade é espontânea, né? Existe, ela brota do nada, e ele é nível de subconsciente. Então, ele está lá guardadinho. E são classificados aí como psigama, psicapa e psiteta. Então, são os 3 níveis aí. Quando nós falamos de psigama ou percepção extrasensorial, são os fenômenos que são muito relacionados à comunicação. É a mente que vai atuar de uma forma direta nos sistemas de comunicação. E aí, sem usar os 5 sentidos, ela vai percebendo as coisas, né, que vão acontecendo. Isso fala percepção extrasensorial. E isso acontece aí a nível de subconsciente. Então, a pessoa quando vamos supor que você coloque uma pessoa, nós vivemos, vamos só citar esclarecer uma dúvida. Às vezes nós temos um cliente com a gente e esse cliente, ele não precisa nem tratar, eu preciso deshipnotizá-lo, porque ele está hipnotizado em alguma coisa. Ele não precisa ser hipnotizado, eu preciso deshipnotizar. Então, se eu estou no processo também de estar hipnotizado por alguma coisa, eu vou estar no estado de transe, no estado hipnótico. E isso pode acionar um poder mental meu. E nesse instante, eu posso criar dentro de mim uma doença fatal, eu posso despertar uma vida para mim de sucesso, né? Eu posso desencadear aí uma cura instantânea. Então, tem várias formas de despertar isso dentro de mim. Como ser humano, às vezes nós comunicamos de maneiras diversas, variadas. A gente sabe aí que a gente expressa pelo rosto, né? O rosto alegre, ou o rosto triste, ou sereno, ou carrancudo. Nós nos expressamos também através do olhar, um olhar mais triste, um olhar mais distante, um olhar indiferente, um olhar apaixonado. Então, existem várias formas de expressarmos através da comunicação. Também pelos gestos. Quem é italiano, então, eu tenho dificuldade às vezes de segurar as mãos, né? Pelos gestos, então, mãos, braços, até por andar. E outras vezes é pelo tom de voz, pela palavra, pelas justificativas, pensamentos positivos ou negativos, mas também pela telepatia, que são os pensamentos, os sentimentos, pensamentos e imagens. Então, tem várias formas de nós nos comunicarmos. A pesquisa, não sei se existe alguma mais recente, ainda que eu não cheguei a ela, mas a gente se comunica muito mais. 10% em nível de razão e 90% a nível de emoção. Então, 10% a nível de consciente e 90% a nível de subconsciente. É daí que nós atraímos para nós os nossos parceiros, nossos namorados, nossos companheiros, nós atraímos mais a nível de subconsciente. Antes de nós nos encontrarmos, algo muito maior já aconteceu. E de acordo com os estudos do Dr. Grisa, os semelhantes se atraem. Então, se seu marido tem um problema que você não consegue administrar, provavelmente você tenha ele. Talvez de uma forma diferente, mas você também tem. Ok? Então, às vezes também ocorre uma sensação de mal-estar. E aí, que desarmoniza a gente, que eu falo, destoam a gente da harmonia. Ou a gente sente uma tristeza, ou a gente entra num estado depressivo, ou às vezes tem uma dor no peito, ou tem pessoas que chegam até a ter vômito, né? E isso é por quê? Porque você acaba encontrando com certas pessoas em alguns ambientes que elas desarmonizam você. Não é que ninguém tira energia de ninguém, não, porque você tem uma programação parecida. A gente sabe aí que o Dr. Grisa dizia que se uma mãe tiver uma pessoa tiver um alfinete na roupa e pegar uma criança
e essa criança, bebê, ele não sabe falar, for espetado pelo alfinete, e ele vai ficar olhando para o meu rosto e ver que eu estou causando dor nessa criança. E ela olha para o meu rosto e eu continuo causando dor. Em qualquer época da vida que eu olhar para esse rosto, ele pode gerar em mim exatamente esse mal-estar, essa desarmonia, essa sensação ruim, essa pressão no peito, não é? Então, por quê? Porque a mente guardou, registrou aquela imagem. E aí, ao longo da vida, em qualquer momento, se tiver algo semelhante, um estímulo semelhante, ele pode abrir, ou um rosto semelhante, ele pode abrir. E ao abrir, ele pode gerar em mim uma sensação de prazer ou bem-estar, ou até de alguma desarmonia. Aí. Tudo bem até aqui? Posso continuar. Então, falando de algumas paranormalidades que ocorrem. A intuição é uma. E é a capacidade que a gente possui aí, a mente humana possui, de perceber as coisas de forma espontânea e sem te perguntar nada, de forma automática. Então, você tem vontade de fazer alguma coisa, você dá uma intuição e você faz aquilo e dá certo. Poxa, por que você fez? Sabe que eu não sei? Me bateu alguma coisa assim e eu vi que o caminho era esse e deu certo. Às vezes eu vou por um lugar e no meio do caminho eu penso, não vou por aqui não, eu vou passar pela rua de cá. E depois você vai saber que lá tinha alguma coisa que não estava legal, né? Por exemplo, a pessoa, o Grisa citava, foi ao mercado e ao passar pelo setor de carne, ele teve o impulso de comprar um bife. Mas ele pensou e desistiu. E aí em casa, ele é informado que realmente ele precisava ter levado a carne para o almoço. E ele exclama, bem que eu devia ter seguido a minha intuição. Só que eu não deixei, eu não comprei, eu não segui minha intuição. Quantos de vocês devem ter vivido isso? Isso se chama intuição. Por isso que eu falo que é muito legal, quando nós começamos a entender essas coisas, nós erramos menos. Porque eu falo, isso é carinho de Deus, ele vai te dando uns toques. Mas se você não prestar atenção nesses toques, você pode se perder ou deixar de fazer alguma coisa muito legal, sabe? Ei, Manuela! Manuela tá lá de Portugal, junto com a gente. Ouvindo bem, Manuela? E aí vem agora, eu vou falar assim, da pré-cognição. O que é pré-cognição que muitas pessoas têm? Muitas pessoas sentem. Quando você prevê alguma coisa, sabe? E essa coisa ainda não aconteceu. E aí chamam também de sonhos pré-cognitivos, outros chamam de pressentimentos, de fatos que você tem visão nítida, clara do que vai acontecer. Às vezes você vê filmes, tem gente que vê um filme, tá? Levanta, acorda e o filme continua acontecendo. Isso é muito nítida a imagem, né? Isso daí é uma pré-cognição. Você está vendo alguma coisa que vai acontecer. Se for alguma coisa ruim, muda, transforma. Só você, ei Soninha, só você tem a capacidade de mudar isso. Então, use disso que Deus deu a você, sabe? Use da sua paranormalidade para ajudar as pessoas. Então, sempre veio alguma coisa ruim, usa isso, transforma. E se a gente, quem tem fé, pede, Senhor, vem comigo, me ajuda nesse momento, não é? E se você viu alguma coisa boa, alimenta isso, né? Traz isso para uma coisa bem legal dentro de você. Se é para você, se é para os outros, também você começa a ir pensando que isso vai acontecer. Então são pressentimentos de fatos que você tem visões claras e você não se dá conta. Tem uma historinha aí, eu acho que está no livro, né, de um rapaz que ele sonha com um primo que sofreu um acidente. E dias depois, o acidente ocorreu. E aí, realmente, aconteceu exatamente como ele havia sonhado. Isso é pré-cognição. Existem alguns momentos que se fala em premonição. Isso é denominação espírita. Os espíritas que usam essa fala, usam dessa forma. E eles acham que é um aviso por uma entidade que acreditam ser do além, né? Que sobrepõe a condição interna do ser humano. Nessa hora, é como se a capacidade humana, ela não tivesse a participação. Não vem da mente humana, quando eles têm esse olhar. É diferente do sistema Grisa.
O sistema Grisa, ele não olha dessa forma, sabe? Então, o sistema Grisa vê que isso é da mente humana. A própria mente humana é quem desencadeia essas paranormalidades, ok? Aí existe aí também a pós-cognição. É aquilo que tem gente que fala aí, retrocognição, existem outros nomes, mas dentro do sistema Grisa, é pós-cognição. É a capacidade que você tem de perceber fatos que já aconteceram. Por exemplo, uma pessoa vai escrever um romance. Se ele é um paranormal, ele pode pegar uma história lá do passado, trazer para o romance dele e escrever isso numa sequência muito lógica, porque ele sabe a sequência toda. Ele vai incluindo todo esse episódio, descrição dos personagens, dos cenários, e fica perfeito o romance. E anos depois, ele viajando de repente para algum lugar, ele se vê num lugar parecido com aquilo onde ele descreveu. E aí ele lembra daquele cenário que ele fez no romance. E ele fica até surpreso, porque a busca das informações históricas, ele vai ver que foi lá de trás. E ele descobre que o episódio escrito no romance dele tinha acontecido de repente há 200 anos atrás, né? E ele escreveu aquilo, sem que ele tivesse conhecimento. Muito legal, não é? Então isso veja, é harmonioso, é muito bom, não é ruim, né? Tem aí a clarividência. É quando os fenômenos de percepção extrasensorial faz com que o indivíduo vê imagens ou cenas que acontecem à distância, fora do limite da visão. Ele percebe que no mesmo instante que a coisa acontece lá, ele também tem essa visualização. Eu tive uma cliente aqui que eu atendendo, ela do interior do estado, divisa já com Bahia. Ela, na hora que eu estava aqui atendendo, ela começou falando de um acidente de bicicleta, que o sobrinho dela estava sendo atropelado. E na hora eu trouxe para ela a imagem de ver o positivo. Então, olha, mesmo que a bicicleta detone, que acabe, mas seu sobrinho vai estar saudável. Imagina ele em pé, imagina ele levantando, e nada vai acontecer com ele, tudo vai resolver muito bem, porque o universo quer harmonia, ele não queria esse conflito. E aí ela foi fazendo isso e depois me trouxe a informação de que realmente a bicicleta acabou, mas que ele estava muito bem, ele não precisou nem ir ao hospital, né? Então, acontece. A claripercipiência é um termo adotado pelo sistema Grisa. É um termo que expressa de uma forma mais globalizada, perceber as sensações dos 5 sentidos sem fazer uso deles. Então a pessoa às vezes produz imagens, som, odores, sensações de tato, de gustativo, e ele pode ser percebido até por outras pessoas às vezes, né? Uma mulher, uma vez, está ensinando um livro do Grisa, ela estava lendo um livro no quarto e teve a sensação intensa do forte gosto da anestesia de dentista, como se ela estivesse no dentista, né? Na boca, aquele gosto muito forte. E aí depois ela ficou sabendo que naquele horário, naquele momento, o marido estava no dentista fazendo um implante de dente. Então ela conseguiu captar aquilo que o marido estava vivendo naquele momento. Existem também a bilocação de consciência. Por que a Edna está falando de todos? Que de repente você vai se identificar com um. Bilocação de consciência. É chamado também de, às vezes, dentro do espiritismo, às vezes, eles chamam de mediunidade, eles chamam de desdobramento, ou viagem astral, ou às vezes projeciologia, mas é o fenômeno da percepção extrasensorial que o indivíduo tem a sensação de estar fora do corpo. É uma percepção consciente, é claro, é forte, além dos limites do corpo e de todos os sentidos. E a pessoa experimenta uma sensação de estar em duplicata. E ele percebe-se que pode estar em 2 lugares totalmente diferentes e ao mesmo tempo. É o grau mais elevado de percepção, né, dessa linha. Então, veja, é assustador, assusta, mas é muito legal. É na hora que você também pode reprogramar grandes objetivos e ter excelentes resultados. Por exemplo, um exemplo seria uma adolescente aí de 14 anos, ela estava no momento que começava a adormecer e sente como se ela estivesse levitando. Mas ao olhar para baixo, ela percebe seu corpo deitado na cama e ela está aqui em cima. E ela se assusta.
E ela vivencia o impacto de ter caído da cama. Desperta, sai correndo, tentando explicar aquilo, e a mãe, o que aconteceu, e porque assusta, realmente assusta. Então, até então, nós estávamos falando dos fenômenos que são fenômenos da psigama, né? Então, nós falamos, ou percepção extra, nós estávamos falando da psigama. Então, agora, eu vou mostrar para vocês que também tem outras formas, outros níveis. Então, quando você se vê numa situação existe o psicapa, ou a psicocinesia. Isso aí é a mente que atua sobre a matéria, tanto em nível físico, químico, biológico. Inclusive, a matéria do próprio corpo, do paranormal. No próprio corpo ele consegue ver isso, né? A psicocinesia vem do psique, mente, espírito, e cinesia vem de mover, né? Então, é um termo preferido pela escola espírita, né? E esses fenômenos são diferentes das escolas. Cada escola ela olha com uma denominação diferente. Mas como nós estamos falando do sistema Grisa, nós vamos falar de levitação. A capacidade da mente anular até a lei da gravidade. E aí os princípios da física, como a lei da inércia, da dinâmica, isso vai acontecendo. É a levitação de objetos, a levitação do próprio corpo. E esses fenômenos aí ocorrem nos fenômenos, às vezes, de Poltergeist ou casa mal assombrada. Ocorre o fenômeno de a pessoa... sempre que surge isso da casa mal assombrada, sempre faz presente ali uma pessoa que é um paranormal, um indivíduo que ele está emocionalmente perturbado. Sempre que isso ocorrer, é porque há uma pessoa que está emocionalmente ele está perturbado. Ou a pessoa subnutrida, quando a pessoa sofre grave ameaça de fome, de sobrevivência, também pode ocorrer. Também isso pode ocorrer, na grande maioria das vezes, em um adolescente, fase que vai gerando aí uma porção de inseguranças, coisas, a ameaça de sobrevivência, e ele vai se sentindo mal. Isso nós estamos falando de levitação. Por que é que nós levitamos? Isso ocorre. Isso é paranormalidade. Então, quando você percebeu alguém contar isso para você, não se assusta não. Não precisa entrar em desespero, né? É porque não há razão para isso. Tem um caso, por exemplo, de uma mulher que tinha 45 anos, ela fala para o marido, eu vou meditar. E se eu cochilar, por favor, você não me atrapalhe, não me acorda. Meia hora depois, o marido vai lá e vê que o corpo da mulher está estendido lá, aproximadamente 40 centímetros do assento do sofá, enquanto a manta está lá, expressa em cima do colchão, como se nada tivesse acontecido. Então, são coisas que assustam, mas não precisam, se você até hoje se assustava, vai harmonizar essas pessoas. Essa pessoa precisa estar harmonizada, porque tem alguma coisa que está ameaçando aí, tá bom? Tem o apó, é um fenômeno que aí também objeto desaparece de um lugar e aparece no outro, sabe? A gente já, na sala de aula nossa, nós tínhamos esse fenômeno, uma aluna que a chave do carro, se ficar acima da mesa, podia olhar que ela estava na bolsa de alguém, mas inconscientemente ela mandava para lá, né? Então, Grisa citou no livro dele que o Dr. Lima estava preparando para ir no dentista e ele deixou a ponte móvel dele sobre a pia do banheiro. E ela desapareceu. Misteriosamente, ela desapareceu. E quando ele chega lá no dentista, a secretária pergunta assim, foi o senhor que deixou aqui a sua prótese? E ele olhou espantado e não compreendeu nada. O que ele fez? Ele esteve ali, naquele momento, fez um apó. Tudo que ele estava... dele, a ponte ele mandou lá para onde ele deveria ir. Então, isso ocorre, viu, gente? Isso não é coisa do além, não. É da mente humana. Vou citar o último, depois eu deixo vocês fazerem uma pergunta. A combustão. O Grisa relata isso no livro dele. A escola católica chama isso de pirogenia, associado a outros fenômenos paranormais. Mas dos fenômenos das casas mal assombradas, quando as roupas, os móveis e as coisas começam a pegar fogo, né?
Teve um caso do IPAP, isso ele foi analisado em 1989, isso foi em Porto Alegre. Isso foi inclusive documentado, né? A combustão espontânea de 2 colchões e um rosário que tinha, estava nos pés da cama, uma cama de madeira. Após um barulho forte, queima e passa a pegar fogo. O próprio colchão, nas roupas, mesmo no varal, as toalhas molhadas no banheiro. Isso é um paranormal, que ele estava ali no estado de perturbação. Então, saiba que isso acontece, isso não é do além. Isso é uma mente humana que está perturbada. E ela precisa ser harmonizada. Talvez isso esteja muito mais próximo de você do que você imagina. Talvez as pessoas estão pedindo, implorando socorro. Às vezes são medicadas como pessoas loucas. Óbvio que o medicamento tem que acontecer. Não tem nada contra o medicamento. Mas quando nós entendemos isso, fica mais fácil nós amarmos o ser humano, sabendo que ele está num conflito interno muito grande e que ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E se você tem esse conhecimento, você não vai ficar achando que isso dali é uma possessão, que aquilo ali é uma coisa do demônio, que aquilo ali vem do além. Não! Ajuda, acolhe, porque ele está precisando de ajuda. Né? E a gente sabe que existem as curas psíquicas, porque a mente, ela atua direto sobre o organismo vivo, em particular no corpo humano. E são normalmente denominadas de curas milagrosas ou curas espirituais. E nas diferentes religiões e doutrinas isso acontece. São as curas que elas acontecem de uma forma milagrosa. A gente tem exemplo aí de Chico Xavier, Zé Arigó, Quincas, imposição de mãos. Frei Ugolino fazia isso, no livro do Dr. Grisa tem depoimentos sobre ele, né? Tem o reiki, tem uma opção de coisa. E essas curas instantâneas ou milagrosas normalmente ocorrem quando já estão esgotados todos os recursos médicos. E a pessoa começa vendo que isso esgota, né? Todos os recursos científicos ou até os recursos humanos conhecidos. E aí a cura inesperada ocorre quando o indivíduo está definitivamente ameaçado de morte. E aí ele tem uma fé muito grande. E essa fé desabrocha nele essa cura. Né? A fé é tudo na vida, viu, gente? A fé é tudo na vida. O importante é a gente saber que quando um paranormal, de alguma forma, ele treina o potencial dele psíquico, ele pode ter essas curas. Ele pode obter resultados maravilhosos. Ele pode ter resultados extraordinários. E ele pode viver de forma harmonizada. Então, e agora a gente tem os outros fenômenos que você está num processo muito além, é onde é o psiteta, que aí entra aí as coisas mais assustadoras, que fica como contato com os espíritos, seres de outras dimensões, crenças espirituais, contato com além, é o subconsciente. Ele usa a imagem de pessoas ligadas para dar ênfase a uma mensagem que a gente deveria receber. Então, é uma imagem do avô, da avó, essa imagem vem e aí gera esse fenômeno, esse psiteta, né? Que você começa a ver coisas que são assustadores. Né? Os fenômenos negativos, eles são perturbadores, eles são prejudiciais, né? Às vezes até destrutivos. Porque, como visões, aparições, fantasmas de diferentes categorias, os denominados possessões demoníacas, em que a pessoa parece estar possuída por todos os diabos ou outros espíritos perturbadores. Isso existe? Existe. Mas existem fenômenos aí que não são demoníacos. É a própria mente humana pedindo socorro. Existem fenômenos de casa mal assombrada aí, que são seres humanos, talvez estejam passando fome, passando uma dificuldade. Existe sim, mas a gente precisa olhar. O poltergeist, que é a palavra alemã, que às vezes aí fala que é o espírito barulhento ou brincalhão, o pessoal fala, né? Usa esse nome. Mas é um termo muito utilizado para poder aquilo quando a pessoa fala que parece um espírito, entidade invisível e produz os fenômenos assustadores, né? São ruídos, bate-panela, movimento reais de elementos, como se alguém estivesse brincando, correndo, se agitando. Mas é a mente humana que faz isso. O mais importante é a gente ter esse treinamento mental. Na área da psicocinesia, é a hora ótima para você programar seus objetivos. Nessa hora não é o cérebro que atua sobre a mente, é o contrário. Então, a paranormalidade é o potencial natural do ser humano. Ele não pode estar desarmonizado. Ele não pode estar
ameaçado. Porque senão, se ele tiver uma porção de coisas desarmonizadas lá dentro, vai gerar essas desarmonias todas. Vamos dar um tempinho, para perguntar. Verônica, tem perguntas aí? Experiência, depois eu vou te passando as perguntas embaixo. Ei, Juliane, meu sonho, eu vi um velório, dias depois minha avó faleceu. E o velório foi igual ao sonho do que tive. Então, essa Juliana, ela é pré-cognitiva mesmo. Eu conheço a Juliane e eu sei que ela é. Então, veja, ela visualizou o velório do avô. Isso aqui, gente, o que ocorre às vezes, sabe o quê? Às vezes ela sofre antes pela morte do avô. E ninguém está sabendo que ela sonhou. Ela já sofreu, o sonho dela, ela sofreu muito pela morte do avô. Quando o avô morre, é como se ela já tivesse sofrido a morte dele. E às vezes ela não tem reação de morte. E as pessoas ficam olhando que a pessoa é fria, calculista, que a pessoa não está nem aí. Não, é porque ela já passou pelo processo. Então, naquela hora, ela não tem mais essa sensação ruim, né? Tem alguma outra pergunta por aí? Deixa eu ver qual mais, que agora eu vou estar lendo as perguntas. Eu vou ler, para ficar mais fácil. Que aí fica mais... Essa é de baixo. A Rayane está perguntando, quando um adolescente me via muitas vezes dormindo, saía do meu corpo, ai que lindo, bilocação. Na madrugada que meu pai faleceu, eu senti cheiro forte de flor. Esses eventos aconteciam na adolescência, hoje não acontecem mais. Você tem essa paranormalidade, você é uma paranormal. Só que aqui o dom que a gente tem, ela não vai embora não, viu, Rayane? Agora, o que acontece é que naquela época você estava com a mente muito cheia de coisas que desarmonizavam você. E aí você teve dificuldades de digerir tudo isso, né? E a paranormalidade ficou no ápice, você estava sendo ameaçada. Mas isso é real, essa paranormalidade está aí, dentro de você. Provavelmente você vem bloqueando com medo, né? Sem entender o processo. Hoje você já pode deixar isso vir mais livre, ter uma vida mais saudável, trazer isso para o seu sucesso, trazer isso de uma forma harmoniosa para te ajudar. Mas eu gosto de falar que você pode... eu acho que tá aqui, abri. Você pode ajudar as pessoas. Entra na sua igreja, procura um grupo, entra em algum lugar, vai ajudar as pessoas. Os nossos dons não são para ficar engavetados, não. É para colocar serviço. Deus precisa da gente aqui, sabe? A Simone Bretas está me falando que senti também cheiro de flores na noite que meu pai faleceu. E ele estava a 500 quilômetros de distância. Tá vendo, gente? Existe. Não estou falando de coisas que não existem. Existem. E a Simone também é uma grande paranormal. A Rosane, Edna, pessoas que estão sempre doentes, com algumas situações até graves, ou doenças graves bacterianas, cardíacas, é a ação da paranormalidade negativa. Ela trai para ela, essa doença. Como ela pode atrair a cura? Ela pode trazer uma doença e pode ser até fatal. Porque alguma coisa está desarmonizada ali dentro. É possível sim, Rosane, quando essas pessoas ficam muito doentes. Os grandes paranormais, gente, eles têm tendência depressiva. Eles são sugestionáveis, eles têm tendências depressivas. Então ele precisa estar focado muito no positivo, que ele deslancha. Porque se ele estiver focado no negativo, ele escorrega. É o tobogã para o negativo. Então vocês que estão aí relatando para mim essas coisas, vocês são paranormais, trazem isso como benefício, eu também sou. Trazem isso para vocês para o positivo. Carrega isso como uma bandeira, carrega isso como um carinho de Deus por você, te dando um pouquinho mais de capacidade de percepção extrasensorial para você ter esses dons, ter essa paranormalidade. Você pode ajudar as pessoas jamais desarmonizar, jamais. Porque nós temos os dons, não é pra gente poder ficar triste e sofrermos com isso. É pra gente ser útil, pra gente ajudar aí, Fatinha. Pra nós ajudarmos as pessoas, né? Então, a gente tem que saber, ter compreensão de que os fenômenos paranormais, eles seguem leis definidas. Ele tem um comportamento lógico. E o centro desencadeador disso é sempre um ser humano ou um grupo de pessoas que aquilo parecia ser coisas do além, ter origem no além, vai estar desarmonizado. Mas existem as leis definidas do Criador. E isso não acontece por acaso.
Então, traga isso para o bem, né? O Osmar Andrade de Farias, ele era parapsicólogo, e ele fica comprovada a hipótese de que as funções paranormalidade é um potencial natural do ser humano. Então, há pessoas com esses poderes especiais. Adivinha, os bruxos, pajés, santos, que faziam os milagres aí pela vida. Quantas pessoas fizeram milagres? Não é longe de nós, né? O paranormal já foi quase endeusado ao longo da história, por várias religiões, por várias doutrinas místicas, como pessoas iluminadas por Deus, privilegiadas por Deus, que recebiam os dons por merecimento. Não, todos nós merecemos. Nós podemos despertar dentro de nós também essa paranormalidade. Porém, algumas pessoas vão ter isso espontâneo. Deus precisa, o Criador precisa de nós para poder nos ajudarmos as outras pessoas. Então, nós podemos, sim, deixar isso fluir de uma forma harmonizada. Ou se tiver algum fato perturbador, conserta, resolve. Se tiver alguma coisa que está te ameaçando, esclarece. Sempre pergunta, é para você, o problema não está no outro, não é em você. Né? A gente sabe que lá no século V, no século XV, lá na Idade Média, tinham muitos paranormais famosos. Muitos paranormais foram levados para os altares, aí, como São Francisco de Assis, como o fantástico telepata, né? Que ele conversava com os animais selvagens. Tem aí o Santo Antônio de Pádua, que capacidade de desdobramento. Ele se fazia presente em 2 lugares ao mesmo tempo, né? De forma simultânea. Então, isso não é da agora não, gente. Isso vem lá da Idade Média já, lá do século V ou século XV. Isso já existia. Então, nós não precisamos ficar assustados por isso, né? Mas nós podemos começar a trazer isso a nosso favor, mas também a favor das pessoas. A Santa Teresinha também, do Menino Jesus, São João da Cruz, também foi isso, né? Famosos por inúmeros fenômenos, inclusive de levitação do próprio corpo. Então, isso já existia. Então, nós precisamos, não é achar isso como coisas assustadoras. Olhar, a Edna está falando de coisas absurdas comigo. Não, a Edna está falando de coisas reais. É a mente humana que desencadeia isso. Então, precisamos começar a nos abrir um pouco, sabe? Às vezes a gente se limita, a gente fica vendo as coisas muito fechadinho e a gente não consegue sair do lugar, fica achando que tudo é demoníaco, que tudo é do além. Não, amplie isso aí. Vamos olhar para a vida de forma diferente. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Essa grande aqui, da Franciele. Franciele está falando assim, eu também sou gêmea. Tenho filhos gêmeos e um deles chora várias vezes dizendo que está com saudade do meu pai. Mas meu pai faleceu 1 ano e meio antes dele nascer. Inclusive, ele disse que já falou com o vovô dele. Gente, ele já falou com o vovô e eu fico curiosa com essa situação. Eu tive uma sobrinha, Franciele, que também teve essa dificuldade. Ela captava da mente do meu irmão, que meu irmão era um louco, apaixonado, que é gêmeo comigo. Ele, pai dela, ele captava da mente dela todo esse amor que ele tinha, que o meu irmão tinha pela minha irmã. E aí ela foi trazendo isso, sabe? Ela começou trazendo essa história para ela. Era muito real, ela começava a buscar tudo isso, é uma grande paranormal. Depois também, por conta do negativo, ela entrou, teve bulimia, teve anorexia. Eu sou parapsicóloga hoje por ela, sabe? Foi a busca de encontrar a verdade da vida da minha sobrinha que me fez eu buscar a parapsicologia. Como resolver as dificuldades dela. E daí, Franciele, com certeza ele é um paranormal. Seu filho é um paranormal, esse gêmeo. Provavelmente ele tenha também sofrido um pouco aí dentro do ventre materno. Alguma coisa, ou quando nasceu, alguma coisa tem aí, não é? Mas ele é um paranormal. Então precisa trazer ele para o positivo, trazer muito ele para o positivo. E eu lembro que minha sobrinha acordava à noite para brincar de pique com a minha irmã. Ela descrevia cicatrizes na perna da minha irmã e ela nunca viu minha irmã. Então, e aí meu irmão e minha cunhada foram procurar ajuda em tantos lugares, no espiritismo, dentro da carismática, dentro da igreja evangélica, e não achou. E minha cunhada volta para a igreja católica e eu entro na parapsicologia e nós encontramos a explicação que ela era uma paranormal. E ela, quando ela entra na bulimia, é porque quando ela brincava com a minha irmã dizia que quando ela completasse a mesma idade dela, elas iriam morar juntas.
E aí, quando ela foi completando a idade que a minha irmã morreu, de 14 para 15 anos, ela foi ficando muito mal, porque ela achou que ela ia morrer. Foi aí que ela tentou se cortar, foi aí que ela tentou fazer uma porção de coisas, por consequência da mente humana, sabe? Mas hoje isso é muito harmonizado e é uma pessoa linda, 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 linda. Mas uma grande paranormal. Uma grande paranormal. Então, mamãe, essa criança, ele precisa, assim, ser olhado com certo carinho, né? E se ele se sentir ameaçado porque ele quer, ele precisa de elogio, mais do que o irmão. O irmão que nasceu primeiro, e um deles chora várias vezes dizendo que está com saudade do meu pai. O segundo que nasceu, porque são 2 meninos, um é pragmático e um idealista. Então, um vai ser o idealista, ele vai ser mais frágil, mais sensível. Precisa ser elogiado, precisa ser valorizado, sabe? Para que ele se sinta bem. Tem uma aqui. Os atletas de alta performance são paranormais? Assim, a grande maioria deles são. Porque eles vão buscar dentro dele uma percepção extrasensorial. Eles vão buscar despertar dentro dele aquilo dele ser muito melhor. Igual uma criança quando está no ventre materno e ela acha que vai morrer. E aí ela desperta, todos nós temos, mas ela desperta isso dentro dela pela sobrevivência. Ela precisa nascer, ela precisa dar conta de vir para o mundo para poder ela se salvar. E quando ela nascer, ela tem certeza que ela vai ter mais ajuda, as pessoas vão ajudá-la. E aí ela vai gerar aí alguma coisa no ventre materno para ela nascer. Eu não sei aí, porque eu não tenho aqui, fica meio complicado, Franciele, a gente entrar em detalhes disso. Mas quando a gente faz uma ficha de anamnese, compreendemos várias coisas, né? Mas as crianças, se nasceram nos 9 meses certinhos, talvez não seja o caminho do nascimento. Mas se elas anteciparam nascer porque estavam pedindo ajuda. Então, é a paranormalidade, sim. Provavelmente a paranormalidade esteja aí e é muito forte, né? É verdade, né, é verdade. Então, ele nasceu por último. Ele é o idealista, viu? Porque é o idealista que ele carrega essa fragilidade, né? O pragmático, ele é muito mais focado, ter aqui, fazer já, ele é o idealista. Então, mamãe, elogie muito ele, sabe? Elogie, valorize, mas por merecimento. Não estou pedindo por falta de merecimento, não. Por merecimento. Elogie essa criança. Traga para ele motivação, traga ele valorização. Não faça a comparação dele com o irmão, porque os dois são opostos. Ele vai ter mais facilidade de expressar os sentimentos dele, o outro vai ter menos. Então tem uma série de coisinhas aí que você precisa ter o carinhozinho com os dois, né? Mas com ele por conta disso, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui dessa lei da natureza do universo. Ela funciona sempre do mesmo jeito. Quando eu falei para vocês que lá, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando eu falei lá que Santo Antônio de Pádua, quando eu falei de São Francisco de Assis, eles eram grandes paranormais que foram levados à honra dos altares, isso aí, a lei da natureza do universo funciona do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. As leis são tão perenes quanto o próprio universo e a natureza viva. Então, e elas são imutáveis. Então, são absolutas, são relativas, contribuem para um serviço muito produtivo para as pessoas, desde que consigam olhar isso dessa forma harmoniosa, né? Então, a base do sistema Grisa, a orientação do sistema Grisa em todas as pesquisas, conclusões, constatações e todas as descobertas científicas, o princípio fundamental da orientação da parapsicologia é entender essa lei imutável que está dentro de cada um de nós, né? E aí nós podemos aí, como colaboradores, a gente está como voluntários, com milhares de casos analisados, vai permitindo a gente identificar a paranormalidade como um potencial mental, mas ela pode ser dividida aí, uma paranormalidade espontânea, pode ser uma paranormalidade treinada, mas isso é um potencial mental. Todos nós, Deus não seria injusto, dá para uns e outros não. Óbvio que uns têm isso muito mais aberto, então é espontâneo, né? E aí ele não consegue nem dar conta, às vezes,
te contei. Eu falei com vocês da paranormalidade, as duas, eu vou falar das duas daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar a vocês aqui o livro do Sistema Grisa que fala sobre isso, é esse livro, ó. Veja se a imagem tá boa. É um livro do Sistema Grisa, né? Esse livro ele fala sobre a paranormalidade, um potencial mental. Dr. Grisa conseguiu colocar tudo isso que eu estou falando dentro desse livro de uma forma brilhante, brilhante. Uma linguagem super fácil. E esse livro vocês podem, tem o Lipap, né? lipap.com.br. Vocês podem achar esse livro para comprar. Ô, Thiago, já falei de você hoje, viu? Você esqueceu de entrar, né? Boa noite, meu querido. Eu comecei hoje a live falando que eu te prometi que eu falaria sobre alguma coisa, apesar de que o que aconteceu com você, Thiago, não foi não quadra bem dentro de que eu tô falando agora, mas é uma paranormalidade, sabe? Você provavelmente deva ter sofrido no ventre materno. E aí, você teve ameaça de morte. Mas até para você quase morrer afogado, é porque você atraiu para você essa situação por causa da programação de morte que você tinha. Só que lá dentro, quando você se viu, dentro no meio da água, que lá no ventre também você ficava dentro da água, você começou a rever e querendo uma forma. E você despertou dentro de você a percepção sensorial. E aí você conseguiu sair fora disso daí. Você sabe que você tem aí um grande paranormal, traz isso para o seu bem, traz isso para o seu sucesso, traz isso para você alavancar, sabe? Porque aí ninguém te segura. Traz isso para o positivo. Deus precisa de nós aí na Terra para poder ajudarmos no processo dele de cura das pessoas, processo de harmonização, né, para que a gente possa conversar com as pessoas sem que nós estejamos ao lado dele. Ele nos dá a capacidade de a gente falar sem usarmos os sentidos, né? Então, Thiago, parabéns, porque sua mente foi muito produtiva e muito sadia por ter permitido para você aquele momento a sua libertação. E eu tenho certeza que com tudo isso você vai cada dia poder ser muito mais. Aí tem aí uma paranormalidade espontânea, né? Quase a totalidade dos pesquisadores em parapsicologia, eles consideram os fenômenos espontâneos imprevisíveis e inexplicáveis. E você vê, olha como a paranormalidade dele veio protegê-lo, né? A paranormalidade dele veio em socorro dele naquela hora. Isso é do que ele tinha aí de percepção extrasensorial. E as pesquisas do Sistema Grisa levam a essa constatação de que a paranormalidade espontânea, ela tem origem em 3 fatores. Eu vou colocar os 3, às vezes vocês aí que estão falando dessa paranormalidade, talvez vocês se identifiquem em algum. Bom, eu estou falando de paranormalidade espontânea. Então, quando é que ela pode ter desencadeado? Pelo sofrimento, com alguma coisa de ameaça à sobrevivência. E aí você vai despertar isso talvez pela hereditariedade. Para ver, às vezes vovó era parteira. Busca saber da sua história. É tão legal. Às vezes vovó foi lá atrás, foi parteira, foi rezadeira. Às vezes nem era rezadeira, mas era uma mulher de muita fé. E quando ela rezava, ela falava, as coisas aconteciam. Era paranormal. E aí isso vem como hereditariedade. É uma espécie de linha genética, né, de muitos paranormais em relação aos seus antepassados. E a linha materna influencia muito. É muito, muito da linha materna. Então, busque a sua história. Compreenda aí na mamãe. Pergunta a mamãe sobre a vovó. Pergunta a mamãe sobre a bisavó. É muito legal vocês terem esse conhecimento. Também ela pode surgir pela tranquilidade natural. Então a gente lembra aí dos índios, os aborígenes, aqueles habitantes das florestas tropicais, eles viviam lá numa zona de abundância. O Instagram vai terminar e eu vou entrar de novo, tá? Está dando 1 hora pro Instagram já. Sim, aqui no Instagram já está dando 1 hora e a Gi vai cair, porque 1 hora cai, e ela vai entrar de novo, tá bom? Vocês retornem aí, ela vai já ligar de novo, tá? Porque 1 hora encerra, tá bom? O Facebook não, mas lá encerra, ok? Retornem, voltem aí. Então, a hereditariedade é muito dessa linha materna, porque ela influencia muito. E lá nas questões dos índios, habitantes aí das florestas tropicais, eles viviam essa zona de abundância.
Eles não tinham essas coisas que nossa mente fica aí, tem que guardar comida, tem que dividir terras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, era tudo muito natural. Porque eles tinham a planta, eles tinham a fruta, eles tinham a caça, eles tinham a pesca, estava tudo ao redor deles. E eu lá buscava, fazia e comia. Depois veio os portugueses para o Brasil e aí começa a fazer as divisões, porque lá era frio, tinha que guardar. E aí começa ensinando isso e vem as divisões de terras. Imagina aí, olha que coisa interessante. Imagina quando casa um português com alguém que tenha descendência indígena. Na minha família tem isso. Então, o português tem que guardar, tem que ter, porque ele precisa, é a programação que ele carrega. O índio, ele não precisa guardar. Tá em tudo ao redor dele. É aí que, de repente, a esposa dá um sapato a mais pro marido, ele fala, nossa, vou dar o meu de presente. Ela fala, mas eu te dei um pra você ficar com 2. Ele fala, eu não sou centopeia, eu uso um de cada vez. Por quê? Porque ele carrega dentro dele essa programação. Ele não tem, é da abundância. Tudo que quando ele precisar, ele vai ter. Então, ele não precisa ficar guardando, né? E nós carregamos, são muitos sapatos, a gente tem que ter. Nós não usamos 2, né? É um de cada vez, não é? Então, tá claro a paranormalidade espontânea? Alguém tem alguma dúvida? Ana Paula teve o sonho, e o sonho aconteceu, Ana Paula? Provavelmente é a paranormalidade. Deixa eu ver aqui, a pergunta que tem aqui. Alguns dias atrás, eu tive um sonho, isso é Ana Paula. Alguns dias atrás, eu tive um sonho muito estranho, mas não parecia uma visão. Meu pai buscava alguém que eu não tinha certeza se era meu irmão. Era um lugar sombrio, com ossadas humanas. Dias depois, meu irmão passou mal e teve crise de pânico. Será que teve alguma relação? Pode, mas como você ainda não tem condição de acompanhar isso que estava acontecendo na sua mente, porque no momento que nós vamos nos organizando, vai ficando mais claro. E aí fica tudo muito confuso para você, né? E a síndrome de pânico é processo de nascimento. O pânico, ele desencadeia, é medo. Seu irmão provavelmente teve um medo muito forte quando criança e desencadeou esse arquivozinho aí. Ao compreender esse medo, ele vai ficar harmonioso, ele vai fazer compreensão e ele vai ver que ele não morreu. Tem que entender que, mesmo que ele tenha tido ameaça de morte, você morreu? Não, eu não morri, estou vivo. Então pronto, foi só a sensação. Então você pode hoje levar uma vida mais harmoniosa. A Cláudia precisa falar, é preciso trabalhar a paranormalidade? É preciso trabalhar a mente humana. Porque a mente humana que é a causadora de tudo, né? Então tem uma porção de coisa que está aí dentro precisando acertar. Precisamos sim. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. Porque, inclusive, gente, se a nossa mente está muito turbulenta com muita coisa, a gente tem dificuldade até de usar a criatividade nossa. Quando você vai harmonizando a sua mente, você vai ver que você fica muito mais criativo. Você começa a olhar as coisas de forma diferente. Você começa a fazer coisas, realizar coisas de uma forma muito mais tranquila e interessante. Toma aí, Verônica, deixa eu continuar então. Eu vou falar agora, então, daqueles que pensam assim, poxa, mas eu posso treinar a minha paranormalidade? Pode, você pode treinar. A paranormalidade treinada, você tem que fazer aí um treinamento específico para desenvolver essa habilidade. Então, são muito comuns, a paranormalidade é comum em todos os seres humanos. Veja, você pode tocar um instrumento musical, você pode dirigir, você pode digitar. Então, você também pode ter essa paranormalidade treinada. Treinar a paranormalidade, gente, é nós abrirmos espaço lá no nosso subconsciente, para que nós tenhamos mais liberdade de atuação em todas as dimensões da nossa existência humana. E isso vocês podem fazer, vocês precisam fazer, nós precisamos fazer. É abrir espaço no subconsciente, tirando o lixo. Eu falo fazer faxina. Tem uma porção de coisa. Para de culpar os outros. Se alguma coisa fez você ficar mal, pergunta para você, por que eu estou atraindo isso para mim? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo por isso? Por que as pessoas estão me desarmonizando? Que aí você vai começar a encontrar as respostas. E aí você vai trabalhando isso. Quando você vê só, você está aí com uma paranormalidade maravilhosa, porque ela é direito de todo ser humano. Todo ser humano. Mas lembrem, treinar paranormalidade é abrir espaço no subconsciente.
Então, para você ter mais espaço livre, uma liberdade de atuação. E isso, com certeza, você vai longe se você fizer isso. Exemplos de treinamento de paranormalidade. Yoga. Yoga é muito bom. Diferentes formas de meditação. Diversas doutrinas aí, religiosas, também ajudam, contribuem. A auto-hipnose também ela ajuda. A parapsicologia, ela descobriu que fenômenos paranormais não são produzidos por Deus. Eu já falei isso lá no início, né? Não são produzidos por diabos, mas é sim um potencial natural do ser humano. E esse potencial, ele pode ser treinado, ele pode ser direcionado através de várias técnicas. Agora, todo treinamento vai ser consciente. A paranormalidade, ela vem lá do subconsciente seu. Mas todo treinamento vai ser consciente, toda limpeza da sua mente vai ser consciente, para que você tenha o resultado que você quer. O consciente, ele apresenta os objetivos. O subconsciente, ele busca o caminho para tornar seu objetivo realidade. Ficou claro? O consciente, você traça para ele o caminho, o objetivo. O subconsciente, ele vai buscar o caminho para poder tornar o seu objetivo realidade. Olha que lindo, né? Então, você aprendendo a comandar mais e mais seu subconsciente, o ser humano vai ter muito mais saúde, vai ter muito mais vitalidade, vai ter uma vida muito melhor, vai caminhar muito mais na harmonia, na felicidade, como dizia o Dr. Pedro Antônio Grisa, o homem que fez a diferença, foi o divisor de águas na minha vida. Eu estou aqui por essa causa nobre, porque eu sei que ele contribuiu de uma forma fantástica para eu ser melhor e para você também como ser humano, né? E o subconsciente, ele não é uma coisa estática, ele está sempre sendo programado, sempre reprogramado. Há programações que podem se solidificar ali dentro, né? E ficar como se fosse uma estabilidade sua. Teve um exemplo que a Grisa falava assim, a Martina assustava-se com baratas aos 5 anos. E com 50 anos ela continuava tendo medo de barata. Como que ela podia mudar essas programações que prejudicavam ela? Né? Como que ela podia mudar as programações prejudiciais e reforçar as benéficas? Compreendendo. Ela já está uma adulta, ela pode entender. Uma barata pode pegar alguém, matar, morder? Lógico que não. Só que a pessoa não vê a barata do tamanho que a barata de fato é. Ela vê do tamanho do elefante. E por ela ver do tamanho de um elefante, ela vai achar que a barata pode. Barata não pode, não. Barata não é do tamanho de um elefante. Barata é muito pequenininha, qualquer pauzinho eu mato, qualquer chinelo eu mato. Então é compreender, a compreensão que vai fazer a diferença. E nós podemos lapidar a nossa personalidade através de métodos, através de técnicas, através de relaxamentos, mantras, práticas de yoga, diferentes formas de meditação. Tem tantas coisas que podem nos ajudar. Tem tantas técnicas de relaxamento. Tem tantas reprogramações do sistema Grisa, né? Ele ensina lá a gente a acionar a pineal com técnicas de domínio da imaginação. Ele ensina o pensamento positivo, que é uma importante ferramenta para programar e desprogramar a nossa mente. Para isso é necessário a gente despoluir a mente. É aquilo que a gente tem que falar, liberar espaço, né? E para isso, para realizarmos isso, podemos já começar, fazermos afirmações positivas. Sem usar o não, porque o não, ele não ajuda. O que tem aí, Verônica? Ei, Thiago, vamos lá. Edna, eu sonho muito. E geralmente me lembro com riquezas de detalhes. Gostaria de desenvolver isso. Tem algum caminho? Sonhar com catástrofes, tipo fim do mundo? Outra, já sonhei 3 vezes que morri queimado com fogos de artifício, mas não me vi morrendo. Eu senti e vivi a morte muito real e acordei sufocado. Pois é, às vezes não é com você, né? Mas você é muito paranormal, cara. Pelo amor de Deus, traz isso pro bem, traz isso para ajudar você. Você não pode ficar agarrado nisso daí sem poder ajudar as pessoas, não. Sabe? É muita paranormalidade dentro de você e você pode trazer isso para você alavancar para o sucesso. Se você descuidar, isso te dá uma rasteira. Então, cuida, Thiago, cuida disso. Eu também tenho sonhos, eu sonho às vezes as coisas, mas eu mudo, já mudo no meu sonho, já vou mudando tudo, eu vou reprogramando tudo, sabe? Às vezes você tá vendo catástrofe, sim, tem pessoas que vê, não tem lá aquelas pessoas, como chamam aquelas pessoas que preveem as coisas que vai... Hã?
videntes. Não tem lá os videntes, Thiago? Você é um vidente. Né? Eu tô falando de sacaneia, mas é um paranormal. Mas tem os videntes que às vezes ficam lá escrevendo que vai acontecer catástrofe, não sei o quê, e não acertam. São pessoas que vêm mesmo. É possível, é possível. A sua paranormalidade, se você for buscar o nível seu aí, você está muito além. Né? A sua percepção extrasensorial ainda está bem evolutiva. Trabalha isso para o seu bem. Trabalha isso. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar muitas pessoas e vai fazer muito bem para a humanidade. Tem muita gente precisando de você, viu? Muita gente. Aqui, Edna, você vai lançar algum curso online? Tiago, o futuro a Deus pertence, né? Eu tenho projetos, sim, tenho. Acho que todos nós temos projetos e eu tenho alguns. Então eu penso que isso virá. Isso virá. O tempo vai determinar tudo isso. Eu estou num processo muito evolutivo. Eu estou fazendo várias mudanças na minha vida. E eu tenho certeza que muito em breve deve surgir coisas novas aí. Me aguarda aí. Me acompanhe pelas redes sociais. É nessa hora que vocês precisam me acompanhar. Me acompanhando pelas redes sociais, vocês vão ter acesso a tudo isso, sabe? E aí nós podemos... E quando eu lançar um curso, quando eu lançar, eu vou colocar tipo os 30 primeiros, os 40 primeiros, os que vierem vão ter encontro comigo, nós vamos viver um momento muito legal junto, eu quero isso, sabe? Eu preciso isso. Até o dia que eu puder fazer aí um curso presencial, mas por enquanto, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Clique aí no link de vocês aí, tem para vocês participarem de um evento online. Vai ter um presentinho para vocês. Vai haver um presente muito em breve. Já estou organizando, vai ser gratuito. Vocês vão ter aí um presente para vocês me acompanharem. Mas acessam aí o link, as redes, entrem em contato para poder vocês estarem bem informados. Porque fica difícil eu chegar até vocês de outra forma. Então cheguem a mim, vocês, né? Para que a gente possa, para que tenhamos aí uma parceria bem legal. A intenção minha, de fato, é contribuir, mas eu tenho que criar, de repente, gerar alguma fonte de renda para mim também, sabe? Porque agora eu não estou atendendo os novos mais. Só estou atendendo, eu falei, Tiago, eu estou atendendo só as pessoas que já são meus clientes e passa de 1000, sabe? E aí eu vou cuidando das famílias, eu vou cuidando dos namoradinhos de quem eu já atendia, e a agenda fica cheia ainda assim, né? E aí eu estou me reorganizando, tá bom? Me reorganizei, Tânia. Então, é isso. Peça aí para mandarem vocês, façam aí, cliquem aí, coloquem aí sugestões de temas para a próxima live. Eu gostaria de sempre chegar a vocês naquilo que vocês estão precisando. E eu quero muito que vocês coloquem, porque minha equipe está prontinha aqui para poder organizar tudo. E eu aqui pronta, aberta, sabe, cheia de gás, para poder levar para vocês aquilo que vocês precisam. Mas eu preciso que vocês coloquem aí o que vocês realmente acham interessante. Eu gostaria também que vocês pudessem colocar o número de celular de vocês aí nos comentários ou inbox para as reflexões, novidades e conteúdos. A minha equipe aí vai ter o número do celular de vocês e vai também entrar em contato e vai ter, não é grupo não, elas vão disparar a mensagem, tem um jeito delas aqui, sabe, elas são muito chique, elas vão conseguir passar isso para vocês. Tudo isso. Tiago, nós vamos bater um papo. Vamos marcar pra gente bater. Você é da onde, Tiago? Tiago Nilo, você é da onde? Coloca aí de onde você é. Vamos bater um papo aí. Acho que a gente tem muito porção de figurinha para nós trocarmos, viu? E vai ser bem legal. Pede para curtir a sua página no Facebook, Edna Pinheiro Amaral. Olha só, a minha equipe está falando aqui que eu preciso pedir vocês. E aí vou eu pedir agora o meu carinho, eu preciso também de um retorno, né? Para vocês curtirem minha página no Facebook, como é? Edna Pinheiro Amaral. Edna Pinheiro Amaral, nem eu sei, eu faço confusão na hora de tudo. Edna Pinheiro Amaral, a minha página. Eu queria que vocês... Ansiedade já teve, Fatinha, entra lá no YouTube. Isso. YouTube. O link tá no comentário aí. O link tá aí no comentário. Ansiedade, gente, já tem lá sobre o Dia dos Namorados, já tem ansiedade, já tem autoestima. Então, já tem falando da parapsicologia, da paranormalidade. E lá tem várias gravações de programas que eu participei com
Wesley Sattler, e aí explicando, falando de tudo isso. Tem muitas coisinhas legais lá. Entrem lá no meu YouTube, se inscrevam lá. O bom é vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, que aí vocês vão ter acesso a tudo, sabe? E aí vai ficar muito melhor vocês buscarem também o que mais eu poderia acrescentar, sabe? Eu acho que é legal. Ei, Tamires, entra lá, Tamires, entra lá no YouTube, se inscreva lá. Eu queria dizer uma coisinha para vocês antes de eu terminar aqui, que vocês precisam também, né, nem é muito do assunto, mas começar a se libertar das crenças. Eu vejo aí, quando o tempo vira um pouquinho, uma porção de pessoas fica falando que toda vez que o tempo vira, eu fico gripado, né? As nossas crenças funcionam como filtros e leva a gente a agir de certa maneira que não é verdade. Deus ia fazer um tempo mais frio, a chuva, para a gente poder ficar doente, gente? Tudo que a gente aceita como verdade, o subconsciente acata. E ele passa a fazer isso ser uma verdade estabelecida, fixada, programada. Comecem a trabalhar vocês, vão me dando resultados disso, não é? Para de imaginar que, vento sul virou, eu fico gripado. Não tem nada disso, né? Na linguagem de parapsicológica, isso se aplica assim: o que se cria na mente como programação subconsciente se torna realidade. Tudo que se aceita no subconsciente como verdade, o subconsciente grava, não discute e passa a trazer as reações como verdade. Então cabe a vocês aí fazerem as mudanças, né? Se você acreditar que tomar banho frio vai te gerar gripe, se você achar que massa engorda, é o poder da crença, está diretamente relacionado ao poder da sugestão. Bom, nós não vamos falar nisso aqui, né? Mas o paranormal é altamente sugestionável, isso eu quero dizer. Todos paranormais, infelizmente, vocês estão aqui diante de uma, que eu tive que mudar muito essas programações. Nós somos altamente sugestionáveis. Portanto, a gente tem que cuidar disso para a gente não cair no fanatismo. Quando Jesus curava, ele dizia sempre: tenha confiança, levanta e anda. Por quê? É você quem vai fazer a diferença. Né? É você que vai fazer a diferença na sua vida. É você que vai realizar curas instantâneas. É você quem vai... A compreensão, ela cura, ela liberta, ela realiza milagres na nossa vida. Então, cabe a vocês isso. Eu acho que meu tempo aqui já está esgotando, já esgotou, não é? Eu tenho que passar alguns recadinhos. Não deixem aí de vocês entrarem lá no YouTube. Me ajudam aí para que eu possa ter um canal. Anota o telefone do Thiago aí para mim depois, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Ei, Rodrigo, eu quero que vocês me ajudem. Entrem lá no YouTube. Vai assistindo durante a semana. Vocês, segunda tem a live, terça, cada noite vocês colocam uma coisa minha para vocês assistirem. E aí, depois vocês vão buscando aquilo que está faltando, aquilo que eu posso complementar, né? E vem dando sugestões para nós. Aí, minha equipe fica aqui o tempo inteiro, pede sugestões. Então, façam isso, entrem lá. Eu preciso da colaboração de vocês para vocês me darem esses retornos, viu? Obrigada, Ana Paula. Obrigada, viu? E eu não posso fechar nunca, eu nunca fecharia sem dizer que a fé, ela faz maravilhas na nossa vida. Vocês estão aqui diante de uma mulher de muita fé. Quando eu disse a vocês um dia que aquele negócio de nódulos que eu tinha, que eu sei que eu estou no processo, que ainda tem, eu tenho consciência disso. E que eu sei que ao longo vai se resolvendo da mesma forma que várias coisas já aconteceram. É porque eu sou uma mulher de fé. E nós precisamos, a espiritualidade nossa tem que estar muito forte, sabe? Se sintam muito próximo do Criador. Ele quer isso de você, sabe? Se apegue a Ele. Espiritualidade ninguém tira de vocês. Você pode até mudar de religião. Tudo bem, vocês têm o direito disso, não é? Mas, abraço para você também, lindo. Mas a nossa espiritualidade ninguém tira. Não deixe morrer a fé de você. Não deixe, busque, porque isso vai te ajudar muito nessa questão da sua paranormalidade. Isso vai te ajudar muito para você poder ajudar outras pessoas. E você está aí porque você nasceu para dar certo, para fazer a diferença no planeta, assim como eu e todos nós. Então, obrigada, Nid. Então, vamos trazer isso para vocês. Exercitem a gratidão, sabe? Perdoem. O perdão é a chave de tudo.
Mas perdoem, a parapsicologia é tão linda que ela não só ensina a perdoar, você vai perceber o fato, você vai compreender e você vai perdoar. Olha que lindo, é uma compreensão linda. Então hoje eu quero deixar aí para vocês uma semana linda e abençoada. Obrigado porque vocês ficaram. Eu falo, é um tema que de repente é bom, mas né, não é tão bom quando a gente vai falar de outras coisas, porque ele é muito sistemático, sim, são todos que eu queria colocar para vocês hoje. Mas eu espero que eu tenha contribuído. E não fique triste por ser um paranormal. Fique feliz como eu. Porque nós possamos fazer a diferença assim na vida das pessoas. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para dar certo. Lembra lá, você sabe que você nasceu para dar certo. Você pode. Você dá conta, você consegue. Você nasceu um campeão. E pode ser campeão todos os dias. Então eu deixo aí meu abraço para você, fica com Deus, tenha uma vida iluminada e abençoada, que a semana seja de muito, muito, muito sucesso e de muitas coisas lindas acontecendo. Nela, dê um abraço da mamãe aí por mim. Ei, Vitor, dê um abraço da mamãe aí nela, em Portugal por mim, diga para ela que eu mandei um abraço bem gostoso para ela, viu? Obrigada, Vitor. Obrigada. Você que está sempre um anjo aí rezando por mim. E eu peço as orações de vocês, viu? Eu preciso das orações de vocês. Quando estiverem no momento de vocês lá, peçam por mim. Eu vou agradecer muito. Um beijo, fica com Deus. Até. Um beijo, viu? Obrigada aí vocês no Instagram, viu?